Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, reunidos nessa manhã, para compartilharmos os ensinamentos da palavra. O ensinamento da palavra hoje é muito importante para nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador. Nos reunimos aqui nesta manhã, meu Pai, para adorar o teu nome, louvar, exaltar e glorificar o teu nome. Seja, meu Pai, exaltar o teu nome, os quadrantes da terra, pela natureza, por todos os viventes, meu Pai. Teu nome seja, meu Pai, exaltado, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor criou todas as coisas pela tua palavra, pelo teu poder. Nós temos sentido, meu Pai, nosso ser, nosso espírito, meu Pai. Temos aprendido a cada dia que o mundo é mau. O mundo, meu Pai, não podemos esperar nada do mundo. Mas teu amado Filho Jesus aqui esteve, meu Pai, encarnado, meu Pai, para nos ensinar, deixar a tua palavra, teus ensinamentos, direção para a nossa caminhada. Nós cremos, meu Pai, porque teu amado Filho morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Caminhou por essas terras ainda, pois foi assunto aos céus. Isso deixa-me com uma marca em nós, meu Pai, que podemos crer pela fé, que o Santo Espírito tem falado a cada dia conosco. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando aqui. Eu, particularmente, considero o texto mais importante da Bíblia. Porque nós temos que entender, a Bíblia é um compilado de história de um povo judeu. Mas nós vamos aprender que desde que foi revelada a palavra, nós sentimos que o desenrolar vem para nos mostrar, nos ensinar a caminhada do ser humano. E notamos que a vinda de Jesus, a presença de Jesus aqui no nosso meio, ele veio para deixar uma marca muito profunda em nós. E ele deixa aqui, a mostra da simplicidade, sem sacrifício, uns ensinamentos muito importantes para a nossa caminhada. Esses ensinamentos estão registrados como o Sermão do Monte. Está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, até 5, 6 e 7. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo, uma meditação, no capítulo 5, nos versos de 1 ao 16. E eu fiz esse levantamento histórico aí, na Bíblia explicada, que vai nos mostrar a importância, como que foi entendido esse texto, do capítulo 5, do verso 1 ao 16. Então, nós vamos ver aí, começa o seguinte. O primeiro texto fala vamos entender as bem-aventuranças
Começa capítulo 5, a partir do verso 1, e vem dizendo: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele vem e diz, vai dando a sequência, no verso 4, ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós não vamos ler o texto todo, porque nós vamos estar recorrendo aqui. No levantamento histórico, que eu disse que foi tirado da Bíblia da CAPD, como é que é? CPAD, da Bíblia explicada, a Bíblia explicada da CPAD. Aí nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que o Manifesto do Rei, de 1 ao 16, vai nos ensinando, ele vem dizendo assim: o súdito do reino, seu caráter e sua influência. Aí diz assim, está no verso 3, começa assim: caráter e influência são intimamente ligados, pois a influência não pode ser melhor do que o seu caráter. O que Jesus está ensinando aí? Jesus está ensinando o seguinte, ó, o seu caráter é importante, o seu modo de ser, a sua interioridade, a sua vida espiritual, não pode ser diferente do que aquilo que você mostra. Isso é muito comum. Nós, às vezes, deparamos, até conosco mesmo, isso faz parte da nossa performance. Isso é cultural. Nós, às vezes, mostramos uma coisa que nós não somos. Mostramos uma piedade que nós não temos. E mostramos uma série de coisas, mostramos nossa importância, quando nós, no fundo, sabemos que nós não temos importância. Nós sabemos que nós vivemos numa luta muito grande, porque nós mesmos não aceitamos como nós somos. Por que Jesus ensina isso? Jesus ensina isso porque Jesus sabe que o mundo é mau, que no mundo não tem nada que se aproveita no mundo. O mundo é uma cultura errônea, uma cultura de escravidão, de opressão. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aí Jesus vem e ele traz essa grande verdade que diz: o sul do reino, seu caráter, sua influência. Caráter e influência são intimamente ligados, pois a influência não pode ser melhor do que o seu caráter. Olha que profundidade. Aí continua e diz: o que somos é sempre mais importante do que o que nós fazemos. Às vezes nós nos achamos muito importantes por aquilo que nós fazemos. Seja como pregador de evangelho, seja como padre, como pastor, como macumbeiro, como empresário, como professor, seja como for. O que somos é sempre mais importante do que o que fazemos. É o que nós somos, é a nossa intimidade, é o nosso caráter, é o nosso entendimento, como nós temos que caminhar nessa vida. E quem nos ensina a caminhar é Jesus Cristo. A cultura nossa, de acordo com aquilo que nós estamos recebendo de cultura. Uns recebem uma cultura mais elevada, um nasce num berço melhor, um berço mais regular, outro num berço mais complicado.
cheio de dificuldade, cheio de miséria, de pobreza, não sei o quê, não sei o quê. Ou na cidade mais adiantada, ou nasce na roça, ou nasce no céu, nasce... Isso é cultura. E nós vamos praticando aqui que nós recebemos como cultura. Por isso que Jesus veio e disse o seguinte. Jesus, aí nós vamos voltar aqui e ver lá. Vendo Jesus as multidões sobre o monte, e como se assentasse, aproximasse os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são aqueles que aprenderam de Jesus. Não só aprenderam, mas praticam aquilo que Jesus ensinou. E ele passou a ensinar dizendo, felizes são esses, bem-aventurados são esses. Bem-aventurados os humildes de espírito, que Deus é o reino do céu. Aí nós vamos prosseguindo aqui no estudo nosso. Porque não adianta, nós não podemos simplesmente ler a Bíblia e está ali, não. Nós temos que perceber o que está sendo falado, o que nós devemos pegar do que está ensinado ali. E nós vamos notar que no Sermão do Monte, tudo que Jesus ensina é necessário para que tenhamos uma vida de paz e harmonia e de bem-estar, caminhando por essa terra má, cheia de complicação. Nós vamos lembrar que, às vezes a gente fala assim, até os animais sofrem, dói nos animais as maldades do mundo, até os vegetais. Nós vamos de aprender que o mundo é tão mau. Você pode hoje, é muito simples para a gente fazer uma experiência dessa. Você vai plantar uma flor linda, você vai lá e cava a terra, limpa, não sei o que, traz na terra, não sei o que, e planta. Nasce a primeira erva daninha. A maldade está no mundo. E nós precisamos entender que a maldade não está na pessoa, a maldade está no mundo, pois nós nascemos num mundo mau, por isso que Jesus vem nos ensinar. Aí o estudo vem apresentar algumas características e diz assim, características daqueles que podem ser súditos do reino, súditos do reino, que pertence ao reino de Jesus, ao reino messiânico, o reino de Jesus, o reino diferente, que sai do mundo, ainda caminhando por essas terras, ele sai do mundo e vai viver o reino de Jesus, o reino messiânico, o reino espiritual. Aí ele disse, daqueles que podem ser surdos do reino, característica daqueles que podem ser súditos do reino, humildade, simpatia, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, tranquilidade, lealdade. Essas não são qualidades que os homens teriam escolhido, mas que Jesus ensinou. Caminha assim que vai dar certo. A palavra bem-aventurado repete 9 vezes. Não quer dizer precisamente feliz, mas antes útil, prestável, bem-sucedido na vida espiritual. Bem-sucedido na vida espiritual, não é pelas suas fazendas, não é pelas suas casas bonitas, seus carros importantes, suas casas, seus filhos doutores, seu filho, sua empresa, não. Não quer dizer precisamente feliz, mas antes útil, prestável, bem-sucedido na vida espiritual. Podemos tomar essas bem-aventuranças como
quadro do progresso espiritual de uma alma. Versículo 3. O humilde espírito. Talvez nem sempre fosse assim antes de ter conhecimento de Cristo, mas tendo se comparado com Ele, perdeu o seu orgulho próprio, reconheceu o seu pecado e arrependeu-se. Meus irmãos, hoje pela manhã, eu mais o Rosário estava conversando um fato aí, e eu estava lembrando o seguinte: nós condenamos tanta pessoa por aquilo que ele faz. Porque fulano faz isso, não faz isso. Vamos olhar para dentro de nós. Nós esquecemos, mas já fizemos tudo aquilo que nós falamos que os outros fazem. Já roubamos, já mentimos, já acusamos os outros. Já fizemos de tudo. É muito duro falar que nós já roubamos, mas todos nós já roubamos alguma coisa. É duro falar isso. Mas já. Tantas pessoas vão te como ladrão, como se ladrão fosse pela quantidade. Né? Só é ladrão quem roubou muito, quem roubou pouco, nunca roubou. Então, característica daqueles que podem ser surdo, reino, humildade, estas não são qualidades que os homens teriam escolhido. O humilde espírito, deixa eu ler. O versículo 4 vai mais além. O que diz o versículo 4? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vai mais além, chora o mal e então experimenta as consolações do Evangelho de Cristo. Chora o mal, você não chora porque você está sofrendo, você chora porque o mundo é mau. Quando você vê uma determinada pessoa passando por uma situação, aí você tem que chorar. É porque aquilo não é ele, aquilo é porque está no mundo. O mundo é mau. Versículo 5. Vemos depois revestido de Cristo. Vamos ver o que diz o versículo 5 aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 5. Vemos depois revestido de Cristo e manso e humilde de coração. Cresce em graça e no conhecimento de Deus. É os ensinamentos que nós percebemos o ensinamento de Jesus. E não é fácil perceber os ensinamentos de Jesus, não, porque a nossa carne é dura, é difícil. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Progride ainda na vida espiritual, aprecia os valores verdadeiros, ambiciona não prazeres, riquezas, comodidade, mas justiça na sua própria vida e em redor de si. 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ainda mais, pratica o bem, é misericordioso, é altruísta como era Cristo. 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. No íntimo da sua vida, interiormente, ele é puro em desejo, pensamento e palavra. Ainda que ele não pratique, mas ele deseja. Por isso que ele passa pelo processo, nós passamos pelo processo da salvação. É crer, é caminhar, é avaliar o mundo mal. Nós olhamos assim para trás, vemos assim, por exemplo, uma barragem que estourou aí, tá, mas tem que gerar emprego, né? Gerar emprego é bom gerar emprego. E o sofrimento,
e o sofrimento. E os injustos, você está vendo aí, os causadores dos males, dando aí uma de melhores organizações da coisa, salva o meio ambiente, salva as vidas, salva tudo. 9. Só Jesus. Não adianta. Sem Jesus não tem caminho. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Além disso, é ativo em promover a harmonia de seus semelhantes, não olhando apenas os interesses próprios, mas cuidando dos interesses de Deus, que é Ele que quer o nosso bem, Ele quer a nossa transformação. Por isso que Ele enviou o Filho dele, Jesus, nessas terras aqui para trazer paz e ensinamento para todos nós. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino do céu. E mesmo quando mal entendido, perseguido pelos maus, ele não deixa de ser bem-aventurado. E se a perseguição chegar ao extremo e ele for morto, conta que o resultado será uma melhor ressurreição, a qual será a consumação de sua bem-aventurança. Vamos ver o que diz que Hebreus 11:35 diz que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, receberam os seus filhos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Receberam o castigo, a tortura, porque sabia que o mundo aqui é passageiro, existe um mundo melhor. O rei anunciou a proximidade do seu reino e agora pronuncia as suas leis. Essa tem dupla aplicação, futuramente, depois do reino estabelecido e agora, de algum modo, ao cristão da atualidade. Então nós podemos viver aqui hoje, agora, de algum modo, ao cristão da atualidade, diz o seguinte: quer dizer que nós podemos viver o céu aqui agora, desde que nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos praticar os ensinamentos de Jesus. Mas eu não consigo. Mas nós estamos no processo, nós estamos na caminhada. Nós podemos crer na nossa salvação em Cristo Jesus. Antes de anunciar os preceitos do reino, Jesus aponta os que poderão gozar do seu governo. Bem-aventurado, não mesmo que feliz, como o versículo 4 nos mostra. Significa ser enriquecido por Deus. Esse enriquecimento é no caráter, não nas possessões, não no patrimônio. É o que sou e não o que tenho que me torna verdadeiramente enriquecido ou bem-aventurado. Os pobres espíritos são os que, em vez de reagir quando o eu é ofendido, ocupam-se mais com a honra do Rei, honra de Jesus. Os que choram, os que lamentam, não tanto os prejuízos pessoais, mas a perversidade que há no mundo. Os mansos, os que em vez de ofender, sabem responder brandamente os que há no mundo. Os mansos, os que em vez de se ofenderem, sabem responder brandamente. Os que amam a justiça e a praticam, são os que praticam misericórdia em obras de caridade. Os puros
os que podem esperar a mais clara compreensão de Deus, os pacificadores, os que sabem acalmar as contendas, os perseguidos e injuriados por amor de Cristo, são os que nada têm aqui, mas esperam um futuro galardão. Nós temos que viver. Deus tem cuidado de nós. Nós temos comido, bebido, tem vida em paz com Deus. A nossa caminhada tem sido esperançosa. Se for, é a nossa riqueza. Nós estamos caminhando para o reino. Vemos no versículo 13 ao 16 que os crentes são semelhantes ao sal, à luz e a uma cidade. O sal conserva da corrupção. O sal não deixa a coisa apodrecer. A luz descobre e manifesta. Uma cidade é um centro de cooperação. A harmonia e governo, e colocada sobre um monte, é bem visível. Sal que perde seu valor. O negociante de sal, havendo obtido do governo o monopólio do sal, trouxe uma quantidade imensa dos pântanos de Chipre e ergou 65 casas na aldeia de Júnia para armazenar o sal. Essas casas não tinham soalho, em poucos anos o sal depositado no chão perdeu seu sabor. Viu uma grande quantidade atirada à rua e pisada pelos homens. Semelhantes armazéns são comuns na Palestina desde os tempos remotos. O sal não pode perder o sabor. Meus irmãos, essa é a palavra que nós trazemos para a nossa meditação durante hoje, essa semana, toda a nossa vida. Eu estou dizendo para levar esse apanhado que eu fiz da história, leva, medita, releia, perceba. Se sentir que está muito fora desse padrão de Jesus, não se assuste. Esse é o homem natural. Mas nós estamos no processo. Temos que reconhecer que somos errados. Reconhecer que, por mais vergonha que nós podemos falar, nós podemos dizer que muita coisa que nós criticamos, nós já praticamos. Lembrar que nós já praticamos. E que nós não praticamos mais, não é porque nós melhoramos nossa cultura, não, é porque é o operar do Espírito Santo na nossa vida. É o processo da salvação na nossa vida. E vamos caminhando, vamos lendo a Bíblia, leia o Sermão do Monte, aprenda, busque, pergunte, faça pesquisa. A melhor pesquisa você não vai encontrar no Google, nem na Basta, nem em livro nenhum. É você sentir em nós mesmos, a gente sentir em nós mesmos que o que Jesus está dizendo aqui, se praticarmos, a nossa vida será uma vida no céu aqui e agora. Fica essa meditação para nós, para nosso crescimento espiritual. Amém?